O alvo é o Messias Yeshua. Este alvo deve estar sempre presente na mente de toda alma que busca alcançar a redenção da sua alma que só o Cordeiro do Altíssimo pode nos dar. Por quê? Porque ele lhe foi dado todo o poder, tanto nos céus como na terra. Ele diz aos que creem nele, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. O mundo atravessa tempos difíceis e outros bem piores estão a chegar. Assim nos dizem as profecias. Tempos de tribulação que nos revelam que só a palavra do Altíssimo e seu Espírito nos podem confortar espiritualmente. Esses dias de perturbação e ainda aqueles que ainda não se cumpriram estão a chegar. Estes deveriam ser sinais fortes para que o ser humano desperte da letargia em que tem vivido. Mas infelizmente, tal não acontece. Por isso a palavra nos diz que bem poucos se hão de salvar. Efésios 5, 14 a 17. Ele anunciou calamidades e assolações, e disse-nos também que quando elas começassem a acontecer, deveríamos olhar para cima, pois a redenção estaria perto. Isso devemos fazer, e olhar para cima é concentrarmos na esperança, ou antes na certeza da nossa salvação, permanecendo no estudo da palavra, para que fortaleçamos a nossa fé e possamos resistir nos dias maus. Os sinais são claros. O Rei Senhor dos Senhores está a chegar. Porém, ainda antes da sua chegada gloriosa, poderosa e triunfal, o mundo irá sofrer coisas terríveis, as que estão reveladas na sua palavra. Mesmo com tantas advertências e adversidades, o mundo continua a viver no medo e a procurar encontrar soluções humanas que não são soluções. A única solução para os problemas do ser humano é o arrependimento dos seus pecados e a sua entrega incondicional a Yeshua. Só assim o ser humano encontrará a paz que o Altíssimo pode nos dar, ainda que tenha de passar por aflições. Para todos os que passam pelo arrependimento e pelo processo de conversão, deixando que as suas vidas sejam transformadas pela ação e presença do Espírito Santo, como novas criaturas em Cristo, as ameaças e os medos do mundo deixam de ter peso e significado, pois as suas vidas já estão em Yeshua, já nasceram de novo pelas águas do batismo e pela presença do Altíssimo e do Consolador nas suas novas vidas. Sim, este é o alvo para onde devemos olhar e caminhar diligentemente, cada dia, e quem ainda não deu estes passos decisivos poderá ser comparado a uma das 5 virgens imprudentes que não se preparam para a chegada do esposo e por isso mesmo não entraram nos aposentos nupciais quando ele chegou. A salvação das nossas almas por Yeshua é o alvo que nós devemos perseguir em cada momento, para um dia sermos tidos por bem-aventurados e virmos a herdar a vida eterna. Todo o resto é secundário, passageiro e não essencial. O Eterno diz aos seus filhos: não temas. Mesmo aqueles que sejam submetidos a provas duras não devem perder a confiança nas promessas do Elohim Todo-Poderoso ou perder a esperança da salvação por Yeshua HaMashiach. Todas as suas promessas são fiéis, cumprir-se-ão nas nossas vidas quando ele vier para reinar com todo o poder. Quando todos os males deste tempo tiverem passado, chegará o tempo da plena consolação dos que revelam ser fiéis até o fim. Embora essas palavras tenham sido dirigidas pelo Altíssimo a Jerusalém, elas também se aplicam nas nossas vidas. Isaías 54:5. Porque o teu Criador é teu marido, e Yahveh dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é o chamado Deus de toda a terra. Quando ele chegar, iniciar-se-á o tempo do refrigério e da restauração de tudo o que o homem rebelde destruiu ao longo dos séculos de domínio satânico, reino maligno que agora está prestes a findar. Olhemos, pois, para cima, fixemo-nos no alvo que é Yeshua, o Rei vindouro. Sim, só nele podemos encontrar a solução para os nossos problemas individuais e coletivos, presentes e futuros. Como a palavra nos ensina, antes do reino celestial chegar, haverá lugar ao estabelecimento do reino milenar de Yeshua ben Davi. Este será o tempo em que Satanás e as suas hostes malignas já não estarão presentes para continuar a perverter as consciências dos homens. Este será o tempo de paz verdadeira, o tempo da abundância de tudo o que é bom para a vida das nações, pois a Torá será a lei universal para as nações. Isaías 2, 2-4. Até a natureza bravia dos animais será eliminada. Este será o modo de viver que o ser humano perdeu logo no princípio do mundo, quando se deixou perverter pelo maligno. Mas ainda não será o tempo da perfeição total, pois nesse tempo ainda haverá algumas almas que se deixam desviar dos santos preceitos, pois a palavra diz-nos que nesse tempo o menino morrerá de 100 anos e o pecador de 100 anos será amaldiçoado, Isaías 65:20. Mas este será o período da restauração de tudo que o ser humano rebelde delapidou ao longo das gerações. Acordemos e convertamo-nos enquanto é tempo para que não sejamos apanhados em falta perante o Todo-Poderoso.
O tempo do reino milenar Yeshua ben Davi será ainda um tempo em que muitos serão aperfeiçoados. Satanás será solto e voltará a enganar multidões ao fim destes 1000 anos. Também nesse tempo muitos se deixarão enganar pelo diabo, mas a culpa é só deles, pois estão mais que avisados. Mas não antecipemos as coisas. Olhemos para o dia presente em que Satanás continua a apresentar propostas aliciantes que muitos aceitam para sua própria perdição. O maligno veio perverter os corações daqueles a que nunca buscaram a palavra do Altíssimo e se mostram indiferentes às propostas da vida do Altíssimo, cegando-lhe o entendimento, apesar do evangelho da salvação lhes ter sido anunciado, como nos diz em João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta é a diferença fundamental, a morte ou a vida. Que opção escolheremos? Esta é a grande questão e que cada ser humano terá de responder. Elohim colocou o homem perante 2 caminhos, mas a escolha pertence ao homem. O alto e sublime Elohim entregou seu próprio filho à morte e ressurreição, para que, por ele, pudéssemos herdar a vida eterna. Mas insistimos, a escolha do ser humano. Porém, aquele que rejeita o filho também rejeita o pai. O Eterno exige uma verdadeira entrega e adoração. É como nos diz o apóstolo em 1 Pedro 1:18-23. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por eles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência da verdade. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É de uma transformação profunda, interior, eficaz, avassaladora que estamos a falar, para que a nossa esperança viva alicerçada numa promessa que não pode ser invalidada. Se ele é o caminho que conduz à vida, então deixemos-nos transformar, erradicando da nossa vida tudo que o Todo-Poderoso aborrece. Não podemos continuar a viver com o pé nas coisas do mundo e esperar ser abençoados pelo Altíssimo. Não podemos servir a 2 senhores. Guardemo-nos do engano que tomou conta de todos os aspectos da vida dos homens e das nações, pois ele quer que sejamos santos, separados. Isaías 1:17-18. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e ergui-me, diz Yahweh, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Sim, ele é pronto a perdoar se encontrar em nós um arrependimento verdadeiro. Isaías 55:7. E a palavra arrependimento quer dizer voltar para trás, voltar para ele e para os caminhos que ele nos propõe e fazer techuvá. E dediquemos cada dia das nossas vidas a operar em nós essa transformação, pois sabemos que no final teremos grande recompensa, como nos diz o Salmo 19, versículos 7-11. A lei de Yahweh é perfeita e refrigera a alma, o testemunho de Yahweh é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Yahweh são retos e alegram o coração. O mandamento de Yahweh é puro e ilumina os olhos. O temor de Elohim é limpo e permanece eternamente. Os juízos de Elohim são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Em que ficamos? Escolhemos a vida que Yahweh nos propõe ou seguimos as propostas do maligno que arrastam multidões para a morte e destruição eternas? Se escolhermos a vida por Yeshua, teremos então de dedicar cada dia da nossa vida e vivermos separados do mundo maligno que nos rodeia, buscando andar em todos os preceitos da vida que o Pai preparou para vivermos, a sua Torá. Esta é a profunda transformação que tem de ser operada em nós se quisermos alcançar o prêmio da vida eterna por Yeshua. Oremos sempre. A oração é o veículo que temos à nossa disposição para comunicar com o nosso Pai Celestial. E agora que conhecemos as propostas de vida do Altíssimo, fujamos da corrupção que está no mundo, porque esta é do maligno.
Efésios 6, 10-18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se seguirmos estes conselhos, podemos estar certos da salvação por Yeshua ben Davi, quando esta grande recompensa nos será entregue na sua vinda gloriosa ao toque do sétimo chofar do Altíssimo. Não podemos descair de perseguir o alvo que é Yeshua, o Rei vindouro. Se voltarmos para trás neste propósito, não seremos dignos de herdar a vida eterna. Seremos como nos é dito acerca dos que voltam para trás e abandonam o caminho santo. 2 Pedro 2, 20-22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Palavras duras, mas verdadeiras. Os que voltam para trás são nécios, pois desprezam a maior riqueza que qualquer ser humano pode alcançar nesta vida passageira. As riquezas do mundo não se lhe podem comparar. Ao contrário dessas, os filhos do Altíssimo receberão o espírito de adoção. Romanos 8, 14-19. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente exceção da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porém, antes desta redenção, ainda virão dias terríveis. Nestes dias de tribulação pelos quais o mundo terá de passar, não deixemos que a nossa confiança nas promessas da vida do Altíssimo seja abalada. Diz-nos o Mestre, Lucas 21, 25-28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sim, o juízo do Altíssimo será terrível. Hebreus 10, 31. Os ímpios e os iníquos bem procurarão escapar ao castigo do Todo-Poderoso. Bem podem esconder-se em bunkers, que de nada lhes servirá, pois nada nem ninguém poderá escapar ao juízo do Eterno quando ele vier para julgar a terra e toda a maldade que nela há. Aproximam-se dias de guerra destruidora como nunca se viu nem voltará a ver. É isto que a palavra nos confirma. Muitos milhões de almas irão perecer nesses dias de loucura. Disse-nos Yeshua que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, mesmo que o homem cause a sua própria destruição, mesmo assim, o homem nécio blasfemará o nome do Altíssimo quando as suas pragas vierem. De que servirá esconderem-se do Altíssimo? Pergunta o salmista. Salmo 139, 7-12.
Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Por isso, todos os que se hão de perder são culpados do seu próprio destino. Tiveram muitas oportunidades e tempo para se arrependerem e voltarem para aqueles que o chamou para a vida, mas porque desprezaram os avisos e a dádiva do Altíssimo serão destruídos. Por isso mesmo, o Todo-Poderoso ajustará contas com esta humanidade perversa. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18:23. Sim, virão dias de grande aflição na vida dos seres humanos, homens, mulheres, crianças. Então buscarão a Yahweh, mas já será tarde, pois só se lembraram dele nos dias da aflição, que lhes dirá o Altíssimo. Provérbios 1, 24-32. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor de Yahweh, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Sim, o ser humano irá colher do que semeou. A palavra aconselha o ser humano. Buscai-o enquanto podeis achar. Mas o homem faz-se de surdo, e no entanto ele continua ainda de braços abertos, pronto a receber todo pecador que se arrepende e que queira voltar para ele fazendo techuvá. Por isso ele diz aos cansados deste mundo perverso. Mateus 11, 28-30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aos que creem no seu nome e nas suas promessas de vida eterna, Paulo aconselha, orai sem cessar. Sim, busquemo todos os dias da nossa vida. Aperfeiçoemos os nossos caminhos, exercitando-nos na paz que só a presença do seu Espírito nos pode trazer, buscando ao mesmo tempo alcançar outras almas que ainda andam em trevas. Não olhemos para trás, não nos enredemos nas coisas dessa vida que só nos podem trazer dissabores. Mortos para o mundo, mas vivos para Yeshua HaMashiach, prossigamos para o alvo que é o Filho do Altíssimo, Filipenses 3,14, pois ele é a porta, o caminho, a verdade e a vida, a Torá viva. Colossenses 3, 1-4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. João 15, 4-10. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor.